Tradutor. Otakin, o executor, estreitou os olhos quando ouviu a apresentação de Amanda. Ele abriu a boca e disse lentamente: Você disse que pertence ao clã das bruxas e seu nome é Amanda Bruni. Você sabe o que isso significa? Eu não sei, mas pelo que eu consigo lembrar esse é meu nome verdadeiro. Eu não sei o que aconteceu, pois minha memória é vaga, mas posso te mostrar que sou realmente uma bruxa. Amanda disse enquanto acenava com as mãos. Um par de adagas requintadas apareceu. As adagas tinham cabo preto e sua lâmina tinha cor de sangue. Esta era a arma da alma de Amanda, ela a chamava de adaga carmesim cortante. Isso é realmente uma arma da alma. George, o executor, subconscientemente deu um passo para trás enquanto olhava para as adagas nas mãos de Amanda com os olhos arregalados. Você! Amanda Bruni é realmente seu nome? Ele murmurou enquanto movia seus olhos no rosto de Amanda. Agora que ele pensou sobre isso, sua aparência era um pouco familiar. Seus subordinados ficaram confusos, pois não sabiam o que isso significava. Eles apenas observaram o grupo de Amanda enquanto baixavam suas armas. Você! 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 Gragas apontou o dedo para Amanda e seus olhos pareciam prestes a saltar. Ele não podia acreditar. Amanda era uma bruxa e ele nem percebeu que estava viajando com uma bruxa. Lembrou-se de que Solta disse que tinha uma amiga bruxa, mas quem teria pensado que ele estava falando de Amanda? Se você é realmente Amanda Bruni, então você é a jovem senhorita. George se ajoelhou em um joelho e olhou para seus subordinados. Diga ao líder do clã e aos anciãos do clã sobre isso. Solta observou a cena se desenrolar diante de seus olhos. Ele encontrou o território principal do clã das bruxas e a única coisa que ele precisava fazer era descobrir a verdade, e então ele poderá completar a missão 3. Eles levaram muito tempo apenas para encontrar este lugar. Ele esperava poder terminar essa missão o mais rápido possível. Eu? Jovem senhorita. Amanda ficou confusa quando ouviu as palavras de George. Sim, você pode não se lembrar disso porque você ainda era uma criança naquela época, mas seu pai era o ex-líder do clã das bruxas, disse George em um tom respeitoso. Ele se levantou e se virou. Deixe-me guiá-la para o nosso clã, jovem senhorita. Ok, Amanda assentiu subconscientemente. Solta olhou para Sten e Gragas que ainda estavam atordoados e disse, vamos. Eu quero ver a facção das bruxas deste mundo superior. Gragas saiu de seu torpor e olhou para Solta. Eu tenho um monte de perguntas que eu quero fazer a você mais tarde. Certo. Solta assentiu pois já tinha uma ideia do que Gragas queria perguntar. Enquanto caminhavam, Amanda fez a George várias perguntas relacionadas à sua identidade. Ela havia dito a ele sobre sua falta de lembranças, ela se lembrava que o clã das bruxas foi exterminado. George riu em resposta às suas palavras. Ele disse que uma grande batalha ocorreu no continente central há várias décadas. A batalha fez com que muitos de seus clãs morressem e esse deve ser sua única lembrança. Ela deve ter testemunhado seus membros do clã morrerem diante de seus olhos e isso a traumatizou, fazendo com que sua memória desse incidente se espalhasse. O que aconteceu com meus pais? Amanda perguntou em voz baixa. Perdoe-me por minha grosseria, mas... ambos morreram na batalha décadas atrás. Eles arriscaram suas vidas para proteger o clã. George disse com um olhar solene. Ele então começou a explicar a estrutura da batalha naquele momento. Naquela época, o clã das bruxas era um dos 4 clãs do continente central. Sua influência e poder foram enormes, pois abrangem todo o continente, perdendo apenas para a União da Paz. Os poderes dominantes do continente central naquela época eram os 10 impérios, 6 pavilhões, 4 clãs, uma masmorra e um parlamento. Foi pacífico, mas cada grupo estava verificando um ao outro e ninguém se atreveu a quebrar o equilíbrio. Até que um dia, uma herança de um deus apareceu na Terra. Agitou as águas calmas do continente e cada grupo começou a reunir secretamente seus exércitos. No início, eles deram as mãos para adquirir a herança e simplesmente a dividirão depois de adquirirem os tesouros. Funcionou e todos eles dividiram os tesouros de forma justa.
Mas quem teria pensado que o herdeiro do poderoso imperador da época seria assassinado? O império era um dos 10 impérios e o imperador concedeu o tesouro ao príncipe herdeiro. Infelizmente, alguém matou o príncipe herdeiro e levou o tesouro. O imperador ficou furioso e lançou uma investigação em larga escala. Ele descobriu que todas as evidências levaram a um dos 4 clãs, o Clã das Sombras. O Clã das Sombras negou todas as acusações do imperador. Poucos dias depois, o tesouro do príncipe herdeiro foi encontrado nas proximidades do território do Clã das Sombras. Eles eram os culpados, mas o líder do Clã das Sombras insistiu que eles não mataram o príncipe herdeiro e não cobiçaram o tesouro. O imperador não os ouviu e, devido à sua raiva, ele lançou um ataque em grande escala ao Clã das Sombras. Era o início dos tempos caóticos. Outro império havia perdido um herdeiro e isso foi feito por envenenamento. A única organização que dominou o caminho do veneno no continente foi o Pavilhão da Névoa Verde, um dos 6 pavilhões. A mesma coisa aconteceu com as outras facções e se transformou em uma guerra. Essas organizações gigantescas lutaram entre si. Naquela época, o Clã das Bruxas uniu forças com a União da Paz, Pavilhão da Névoa Verde, Império Brumming e Clã da Tranquilidade. Foi uma batalha dura e matou milhões de pessoas inocentes. Na última batalha, o líder do Clã das Bruxas se sacrificou junto com os anciões do clã. Eles venceram, mas a que custo? Então eles decidiram se isolar depois da guerra para recuperar lentamente suas forças. Isso aconteceu. Eu não conhecia a história interna daquela guerra. Só sei que lutei e matei inúmeras pessoas para sobreviver. Gragas disse com um suspiro ao se lembrar de como sua família morreu naquela maldita guerra. Souto olhou para George estranhamente. George parecia estar dizendo a verdade, mas Souta sabia que era falso. Se fosse verdade, ele teria completado a missão 2, mas infelizmente, ele não recebeu nenhuma notificação do sistema. Por sua expressão e tom, ele está dizendo a verdade, mas parece que George realmente não testemunhou como os pais de Amanda morreram. A informação só lhe foi passada e ele acreditou. Não, todos no Clã das Bruxas acreditavam. Os pais de Amanda não sacrificaram suas vidas. Há mais do que isso. A informação foi alterada. Souto estava convencido de que alguém manipulou a guerra, mas não se importava com isso. Ele só queria saber a verdade para completar a missão em cadeia. Logo, o grupo chegou em frente a um portão metálico de 15 metros de altura. O portão estava exalando uma aura feroz ao redor e eles podiam ver runas piscando na superfície. Chegamos. George disse enquanto olhava para Amanda antes de abrir o enorme portão. Além do portão havia um castelo enorme e grandioso. A densidade de mana no ar era 3 vezes maior do que fora. Parece que o Clã das Bruxas era realmente um clã próspero. Eles ainda tinham uma matriz que poderia reunir mana em torno de seu território. Filas de pessoas esperavam por eles do lado. Todos eles estavam emitindo a aura de especialistas de rank B. As pessoas na frente eram de classificação mais alta, então eram pelo menos especialistas de rank. A Souta ignorou o resto enquanto concentrava sua atenção nos 3 mais velhos que esperavam na porta do palácio. Os 3 velhos tinham sorrisos de boas-vindas no rosto enquanto olhavam para Amanda. Esses 3 velhos estão no Reino das Algemas. Sua expressão ficou sombria. Ele olhou para a esquerda e para a direita, pois podia sentir vários especialistas de rank S nas proximidades. Ele não se importava com o rank S alto e abaixo, pois as únicas pessoas capazes de vencê-lo eram o rank S máximo. Mas então, o número de ranks S neste clã foi maior do que ele esperava. 3 no Reino das Algemas. Mais de 50 no Reino da Solidificação. Mais de 100 no Reino da Mana Líquida. Mais de 500 especialistas de rank B. Droga. Parece que ele estava olhando para a matriz de uma família nobre de alto escalão em Imperium. Se eles tivessem um semideus em suas fileiras, seria capaz de rivalizar com essas grandes famílias.